O que você faria se uma decisão sua pudesse mudar toda a sua história e a história da arquitetura mundial? Se você fosse o responsável por projetar algo tão grandioso a ponto de no futuro vários pesquisadores tentarem entender o seu projeto, como você teve a genialidade de criá-lo sozinho e do zero? Foi exatamente isso que em 1419 aconteceu. Sem saber dos planos que a vida reservaria para ele, Brunelleschi, em uma decisão de participar do concurso de arquitetura para construir o projeto de uma inacabada catedral de Florença pelo arquiteto Arnolfo di Cambio, que fez e executou todo o projeto da então catedral, porém, definiu como impossível tecnicamente erguer uma cúpula com 50 metros de diâmetro E entregou a obra com um buraco bem no meio. Passaram-se anos sem que a cúpula estivesse de fato fechada, até que em um belo dia foi criado pelas autoridades locais um concurso para eleger o melhor projeto e que fosse capaz de cobrir de vez aquela parte da Catedral de Santa Maria de Fiore. E assim, Brunelleschi tomou a ousada decisão de participar daquele concurso, mesmo sem qualquer formação em arquitetura. Para contar essa história ainda melhor, e como tudo que ocorreu nela, temos que voltar alguns anos atrás, ou melhor, em alguns períodos bem antes do nosso. O Renascimento foi um movimento artístico e cultural que teve início no século XV na Itália, mais especificamente na cidade de Florença, que ficou conhecida por ser o berço do Renascimento. Muitos monumentos importantes na história da arte foram erguidos durante esse período de efervescência artística e cultural, sobretudo as igrejas, catedrais, palácios e mosteiros. Envolvidos com o espírito do humanismo e do racionalismo, os artistas do Renascimento romperam com a arte medieval, introduzindo novas técnicas e temas, com algumas características próprias na parte da arquitetura. Essa quebra de conceitos visando o outro não foi diferente. Isso porque naquela época arquitetos já buscavam a simetria, linearidade e a beleza da perfeição das formas inspiradas na cultura greco-romana. Tanto que um dos aspectos mais significativos da arquitetura renascentista foi o retorno das três ordens gregas e também do arco de volta perfeita. E adivinha quem foi um dos principais responsáveis por inserir essa característica em suas obras? Sim, ele mesmo, Filippo Brunelleschi. Bom, agora que você sabe como tudo isso começou, o que foi o Renascimento e por que suas características mudaram a história da arquitetura, que tal saber um pouco mais sobre como foi a construção da Catedral de Florença? Como já dito, a construção se iniciou em 1400. Porém, com o projeto assinado, depois de anos, já perto da data de entrega, o arquiteto surgiu com um problema. Ele havia projetado um ambiente central onde se abrigaria uma cúpula, e o problema era que Arnolfo não fazia ideia de como projetar uma cúpula de grandes dimensões naquele ambiente, e pessimista como tal, acabou por entregar a obra daquele jeito que estava, sem nenhuma solução para resolver o problema. Então, decidida por terminar a obra, a igreja até que tentou resolver esse problema, mas ainda sem solução, a mesma veio a ter problemas quando o sol de verão e principalmente as chuvas de outono tornavam o ambiente um caos, um ambiente que deveria estar coberto. Tempos depois, foi decidido que o projeto poderia abrigar a maior cúpula do mundo, mostrando assim que a catedral poderia ser mais útil e venerável entre todas as outras igrejas existentes. Só que novamente, o tempo se passou e não foi encontrado ninguém capaz de criar um projeto tão funcional para uma cúpula de 500 metros de diâmetro. E além dessa dificuldade enfrentada, os projetos que apareciam dispensavam as características originais da construção, além de ninguém saber criar moldes e ferramentas capazes de erguer algo tão grandioso. Foi aí em que, em 1418, as autoridades de Florença resolveram agir de forma inteligente e deram baixo em toda aquela situação. Resolveram criar um concurso para a apresentação do projeto ideal da cúpula e, como recompensa, ainda tinha um prêmio de 200 florins de ouro e a possibilidade de celebração ao ganhador. Os melhores arquitetos da região foram à cidade em busca do prêmio. Desde os primórdios, o projeto foi afetado por tantas dúvidas e temores que várias lendas rapidamente envolveram a história da cúpula. Exageros à parte, as preces deles foram ouvidas e um senhor pouco conhecido chegou para mostrar o seu projeto, cheio de ousadia, a ponto de não apenas construir uma cúpula, mas duas, uma dentro da outra, e o mais incrível, sem a necessidade de levantar andaimes, o que fascinou as autoridades.
mas sempre tem que haver um problema. Brunelleschi se recusou a entregar o seu projeto com medo que roubassem sua ideia, e ele só entregava se fosse ele mesmo que executasse a obra, o que acabou virando um problema, porque além de não ser arquiteto, digamos que ele não era uma das pessoas mais amigáveis, mas mesmo assim o aceitaram porque sua genialidade era possível de ser vista. Na época que concorreu no concurso, ele havia acabado de voltar de Roma, onde aprendeu a medir, a desenhar e projetar tudo de maneira cifrada, mantendo seus segredos e projetos guardados. A invenção de Brunelleschi foi criar uma base octagonal para abrigar as cúpulas, além de criá-las em luz vicentina, obra provisória em arco de madeira como molde, que forma a estrutura de apoio da cúpula até que ela tome forma e resista. E também criar duas cúpulas ligadas, a interna com a função de sustentação e a parte externa com revestimento com proteção contra água e vento. Para realizar a cúpula vicentina, ele construiu com a técnica chamada espinha de peixe, onde tijolos eram colocados perpendicularmente uns aos outros em espiral, de modo que a construção fosse desenvolvida de forma independente. A dupla cúpula tem a função de aliviar o peso global da obra, criando um espaço vazio no interior ao interno da estrutura que possui arcos e ogivas. Outro mérito foi ter inventado as máquinas de madeira e corda como as gruas, fabricadas no ano de 1423 por Brunelleschi para montar as pedras de reforço da estrutura de tijolo da cúpula. Esta grua, construída com madeira de pinho, nogueira e umeiro, estava equipada com um dispositivo de ajuste de precisão, que permitia regular a posição da pedra durante seu assentamento. A lança, além de rodar no plano horizontal, tinha um dispositivo de ajuste confuso e roscado, que deslocava uma carga de cerca de 500 kg, aproximando-a ou afastando-a do mastro. Também tinha um sistema de contrapeso, também ajustável no plano horizontal através de outro fuso roscado, que permitia equilibrar a carga suspensa. Um guincho acionado por 4 homens através de 2 alavancas, a roda da engrenagem vertical estava equipada com os típicos de roleta desenvolvidos por Brunelleschi com o objetivo de reduzir o atrito. O guincho tinha ainda um sistema de trava inovador que imobilizava a carga suspensa, permitindo que os homens descarregassem o necessário. Esse guincho podia levar uma carga de até cerca de 2 toneladas. As máquinas de Brunelleschi eram aparelhos tão avançados para o seu tempo que não tiveram rival até a chegada da Revolução Industrial, fascinando várias gerações de artistas e inventores. A cúpula foi somente finalizada 16 anos após o início de sua obra. Isso tudo ocorreu porque, além de ser algo tão grandioso, ele procurava ter o máximo de empenho e cuidado com a execução da obra, de forma que procurava explicar e repassar aos construtores sempre o modo que eles deviam trabalhar e executar o serviço. Muitos não acreditavam no potencial daquela construção que parecia surreal. Mesmo assim, Brunelleschi e seus trabalhadores, depois de anos de dúvidas e adversidades, podiam finalmente celebrar a construção de uma arquitetura que parecia ser impossível. Finalmente, em 1436, por ocasião da festa de anunciação do Papa Eugênio IV e a Assembleia de Cardeais e Bispos, por fim, consagram a igreja então acabada, aos sons dos sinos e gritos de júbilo dos orgulhosos florentinos, consagrando finalmente o feito de Brunelleschi e cravando seu nome na história para sempre. E 10 anos depois, no dia 5 de abril de 1446, Brunelleschi veio a falecer. O corpo dele foi colocado num ataúde rodeado de círios, com os olhos voltados para a cúpula que construiu, no meio do fumo de velas e de cânticos para homenageá-lo. Ele foi sepultado na cripta da catedral, onde uma placa em sua memória recorda o seu divino intelecto. Foi uma honra inédita. Antes de Brunelleschi, poucos tinham sido enterrados na cripta, e os arquitetos costumavam ser considerados humildes artesãos. Mas com seu gênio, a sua capacidade de comando e seu arrojo, Filippo Brunelleschi elevou os artistas à categoria de criadores sublimes, merecendo louvores eternos na companhia dos santos. Uma imagem que perdurou durante todo o Renascimento. A cúpula de Brunelleschi é que até hoje, sobre o mar de telhados de Florença, igualmente revestida da cor vermelha dos tijolos, com as mais harmoniosas proporções de uma deusa grega. É colossal, mas ao mesmo tempo leve e tênue. É seguro dizer que, sem dúvidas, Brunelleschi preparou o caminho para as transformações sociais e culturais do próprio Renascimento. A complexa síntese de inspiração dele e a perspicaz capacidade de sua compreensão à frente do seu tempo o fez influenciar nomes milenares da nossa história, como o próprio Donatello, que teve a oportunidade de embelezar a própria Santa Maria. E depois de tudo, Brunelleschi ainda foi capaz de nos causar uma breve reflexão. Que apesar das desavenças e dos diversos nãos alheios que estaremos dispostos a receber, ainda assim, todos podemos ser capazes.
de mudar os paradigmas da história para sempre. A invenção de Brunelleschi foi criar uma base octagonal para abrigar as cúpulas. Além de criá-las sem uso de sentina, obra provisória em arco de madeira, com o molde. É seguro dizer que Brunelleschi preparou o caminho para as próprias transformações sociais e culturais. E um prêmio de 200 florins de ouro e a possibilidade de celebração do ganhador. Que forma uma estrutura de apoio da cúpula até que ela tome forma e resista, e também criar duas cúpulas ligadas, uma interna com função de sustentação e a parte externa de revestimento com proteção contra água e vento.